Os segredos do lado oculto da Lua finalmente foram revelados. E a verdade arrepiante é aterrorizante. Todos nós já vimos a Lua, mas apenas o seu lado visível, nunca o lado oculto. Então, que segredos ela guarda que causam um medo sem precedentes nos astronautas ao saltarem da Lua para a Terra? O que eles viram? Vamos embarcar juntos em uma jornada de exploração lunar. Desde os tempos antigos até o presente, enquanto estivermos na Terra, podemos ver a Lua a 380 mil quilômetros de distância. Esse corpo celeste, às vezes redondo e às vezes incompleto, sempre nos apresenta o mesmo lado, como se escondesse deliberadamente o outro. Mas se mudarmos nossa perspectiva e olharmos para a Terra a partir da Lua, descobriremos que a Terra, quase estacionária, assemelha-se a um planeta azul suspenso no espaço, sem se mover visivelmente, apenas apresentando sutis mudanças de posição devido à leve rotação da Lua. Por trás desse fenômeno peculiar está a lei universal da gravidade em ação. A Terra e a Lua não são exceção. A atração gravitacional da Terra sobre a Lua não é distribuída uniformemente. A força gravitacional é mais forte no lado próximo da Terra e mais fraca no lado oposto. Essa diferença gravitacional cria forças de maré. É o efeito a longo prazo dessas forças de maré que gradualmente moldou a Lua em um elipsoide, com seu lado convexo sempre voltado para a Terra. Simultaneamente, as forças de maré agem como uma mão invisível, constantemente diminuindo a velocidade de rotação da Lua. Ao longo de bilhões de anos de evolução, o período de rotação da Lua acaba coincidindo perfeitamente com seu período de revolução ao redor da Terra. Esse fenômeno é chamado de acoplamento de maré pelos cientistas. Essa é a razão fundamental pela qual só conseguimos ver o lado visível da Lua. Quando estamos na Lua e olhamos para a Terra, a velocidade de rotação da Lua é extremamente lenta, tornando as mudanças na posição da Terra quase imperceptíveis, criando assim a ilusão de relativa imobilidade. Pesquisas científicas descobriram que o lado oculto da Lua não é um mundo escuro. Muitas pessoas acreditam erroneamente que o lado oculto da Lua nunca recebe luz solar. Essa é uma ideia equivocada bastante comum. No início de cada mês lunar, a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Nesse momento, o lado oculto da Lua está completamente voltado para o Sol e a luz solar cobre totalmente essa área, tornando-a tão brilhante quanto o dia na Terra. No final do mês, a posição da Lua muda e o lado oculto ainda recebe alguma luz solar. A luz solar incide sobre o lado oculto da Lua apenas durante a Lua cheia, quando este está completamente oposto ao Sol e mergulha em um breve período de escuridão. O lado oculto da Lua não só não é escuro, como sua topografia também é drasticamente diferente da do lado visível. Se o lado visível da Lua é uma planície formada por mares lunares, o lado oculto é um reino acidentado de terras altas. É composto quase inteiramente por planaltos e montanhas. Não existem grandes mares lunares. Em vez disso, existem inúmeras crateras de meteoritos, muito mais numerosas e de maior escala do que no lado visível. Os humanos viram pela primeira vez o lado oculto da Lua com seus próprios olhos em dezembro de 1968, durante a missão Apollo 8, quando 3 astronautas, Frank Borman, James Lovell e outros, realizaram a missão. Pilotado por William Anders, o módulo de comando completou 10 órbitas ao redor da Lua. Quando apontaram suas câmeras para o lado oculto da Lua pela primeira vez, as imagens capturadas impressionaram o mundo. Não havia mares lunares planos, mas apenas crateras de tamanhos variados. A maior cratera tinha centenas de quilômetros de diâmetro, com paredes íngremes e uma espessa camada de detritos de impacto no fundo. A partir do mapa estereoscópico de toda a Lua, criado pela Chang'e-1, pode-se ver que tanto o ponto mais alto quanto o mais baixo do lado oculto da Lua estão localizados em terras altas.
O pico mais alto do lado oculto da Lua são as montanhas Leibniz, localizadas perto do equador lunar com uma altitude de aproximadamente 9.840 metros, quase 10 metros mais alto que o Monte Everest, o pico mais alto da Terra. O ponto mais baixo é a bacia Aitken, no lado oculto da Lua, com uma altitude de aproximadamente menos 967 metros. A diferença de altitude entre os dois pontos é de 19.807 metros, equivalente à diferença de altura entre o Monte Everest e as Forças das Marianas se somadas. Mas por que existem tantas crateras de impacto na superfície norte da Lua? Os cientistas especulam que, nos estágios iniciais da formação do Sistema Solar, ele estava repleto de fragmentos de rochas, asteroides e cometas. Esses materiais, chamados planetesimais, colidiam e se fundiam constantemente sob a influência da gravidade, acumulando-se gradualmente para formar grandes corpos celestes como planetesimais e satélites. Nessa era de impactos, quanto maior a massa de um corpo celeste, mais forte a sua gravidade, mais planetesimais ele atraía e mais frequentes eram os impactos. A Lua, como um satélite natural da Terra, por si só, a existência de um campo gravitacional naturalmente torna a Lua um alvo para pequenos corpos celestes. Mais importante ainda, a Lua também atua como um guarda-chuva protetor para a Terra. Muitos pequenos corpos celestes, que de outra forma colidiriam com a Terra, são capturados pela gravidade da Lua e acabam se chocando contra sua superfície. Como a Lua não possui atmosfera, esses pequenos corpos celestes colidem com ela a velocidades extremamente altas, praticamente sem resistência. Mesmo pequenos corpos celestes com massa de apenas alguns quilogramas podem gerar energia suficiente para formar crateras de meteoritos de dezenas de metros de diâmetro e ejetar grandes quantidades de detritos rochosos para o espaço. Em 13 de maio de 1972, um corpo celeste com um diâmetro de aproximadamente 10 metros atingiu o lado oculto da Lua a uma velocidade de aproximadamente 20 km por segundo. A energia liberada pelo impacto equivalia a 1,5 toneladas de TNT. As ondas de choque desse impacto foram claramente registradas por 4 sismógrafos deixados pelo programa Apollo dos Estados Unidos. As ondas de choque duraram por cerca de 30 minutos. Os cientistas, por análise das ondas de choque, descobriram que o interior da Lua não é inteiramente sólido. Abaixo da superfície lunar, existe uma camada de enxofre suave, de cerca de 60 a 10 km de espessura. Isso fornece pistas importantes para o estudo da estrutura interna da Lua. De fato, existem muitas crateras de impacto semelhantes na Terra, como as localizadas no México, a cratera Chicxulub, na península de Chiquetán, e o aglomerado de crateras de meteoritos em Jilin, na China, são exemplos de crateras de impacto. Mas devido a fatores ambientais naturais e atividades humanas, a aparência original dessas crateras foi gradualmente encoberta e é difícil de identificar. Em 15 de fevereiro de 2013, um meteorito de cerca de 20 metros de diâmetro caiu do céu na região de Yablinsk, na Rússia. Ele explodiu a cerca de 23 quilômetros acima do grão, e a onda de choque feriu quase 120 pessoas, deixando um buraco de gelo de aproximadamente 8 metros de diâmetro no chão. Esse evento também provou que ainda existe uma grande quantidade de pequenos corpos celestes desconhecidos no espaço próximo da Terra, representando uma ameaça para a segurança do planeta. Para explorar os segredos da Lua, em 21 de maio de 2018, o foguete Longa Marcha 4 foi lançado do Centro de Lançamento de Satélites de Xizang, enviando o satélite Quechao para sua órbita inicial a 20 km acima da Terra. Após a decolagem, o Quechao primeiro implantou seus painéis solares, 2 asas douradas com uma área total de aproximadamente 14 metros quadrados, que convertem a energia solar em eletricidade para fornecer energia contínua ao satélite. Em seguida, seu equipamento principal, uma antena de retransmissão de 4,2 metros de diâmetro, se desdobrou lentamente.
Essa antena, que se assemelha a um grande guarda-chuva dourado, é crucial para a capacidade de retransmissão de comunicação do Quechal. Os cientistas lançaram o Quechal porque o lado oculto da Lua está sempre voltado para longe da Terra, e os sinais dos módulos de pouso e veículos exploradores seriam bloqueados pela Lua, impossibilitando a transmissão direta para a Terra. A missão do Quechal é retransmitir sinais entre a Terra e a Lua. Para garantir a operação estável de longo prazo da Ponte de Cisne, os cientistas a deploraram no ponto de Lagrange L2, a aproximadamente 65 mil quilômetros da Lua. Nesse local, a atração gravitacional da Terra e da Lua está equilibrada, exigindo apenas uma pequena quantidade de combustível para manter uma órbita estável, sem ajustes frequentes de atitude. Ela também pode observar simultaneamente